Olá, meu nome é Fabiana Dorileu e eu sou professora de Patchwork e Costura Criativa. E hoje eu vou te ensinar um barrado ideal para iniciantes, ou para aquelas que têm experiência, mas querem aperfeiçoar seus acabamentos. E para isso eu vou usar a máquina da Sun Special, o modelo SS226C, e vou utilizar a função Overlock. Então vamos lá? Então, antes de iniciarmos o nosso passo a passo, vamos aos materiais. Aqui eu estou utilizando um pano de copa já enxaguado com as barrinhas laterais. Aqui uma faixa de tecido que será o nosso barrado na altura de 15 centímetros. Outra faixa de 6 centímetros e um pedaço de cianinha. Esse tamanho aqui, que seria a largura desse barrado, vai depender do tamanho final do seu pano de copa, já com as barrinhas laterais. Eu sempre deixo sobrando de 1,5 a 2 centímetros de cada lado. Então agora vamos ao passo a passo. Para começar, eu vou ensinar aqui para vocês como que eu fiz as minhas barrinhas laterais. Na parte de cima do meu pano, eu já refilei, que é tirar aquela auréola que vem no pano. Porém, procurem sempre alinhar esse corte. O material de patchwork, que é a base, o cortador e a régua, facilitam muito, mas se você não tiver esse material, você também consegue alinhar através da fita métrica e uma régua de costura. Então aqui, olha, desta borda que eu já cortei a auréola, eu vou marcar 1,5 centímetro. Com a própria fita, vocês conseguem fazer também. 1,5 centímetro. Aí sim, vocês vão pegar uma régua e riscar essa reta. Aqui com a régua também, eu faço já a reta direto. Então, marquei 1,5 centímetro. Eu vou agora dobrar esta sobra aqui, olha, de 1,5 centímetro, eu vou dobrar de maneira que eu encoste exatamente na linha que eu marquei, fazendo esse vinco aqui, que é exatamente a metade dá o 0,75, que seria um pé de máquina. Vou levar o ferro e vou vincar. Vinquei dessa forma aqui, eu viro mais uma vez, também lá no ferro, ficando assim toda essa barrinha com esse 0,75 centímetros, ok? Então eu vou passar a ferro e já volto aqui para ir direto para a máquina. Agora que eu já vinquei no ferro toda a barrinha, nós vamos posicionar na máquina. Vamos passar uma costura bem na beirada aqui, olha, dessa dobra de baixo. Já fiz uma marcação até com a caneta fantasminha, só para vocês conseguirem visualizar bem onde eu vou passar essa costura. Esse comecinho realmente é um pouco mais difícil de você costurar. Então, coloquem sempre 1 centímetro para frente a agulha, deem um retrocesso até o final para depois voltar à costura normal. A dica é vocês olharem na agulha para fazer essa costura o mais reto possível. No início e no final, realmente vai ficar um pouco mais pesado. Se for preciso, dê os pontos à mão. Um ponto invisível aqui também na lateral, para ter um bom acabamento.
Agora vamos preparar o nosso barrado. Primeira coisa, eu vou pegar o tecido. Esse tecido tem um desenho para todas as direções, então não importa se você pegar na parte de baixo ou a parte de cima. Vocês vão posicionar a cianinha, podem alfinetar. A cianinha, eu gosto de usar o corte do tecido como referência. Então vamos alfinetar aqui de forma perpendicular à costura sempre. Isso é algo que eu ensino em todos os meus passos. Dessa forma a costura não vai correr e o tecido não tem perigo de franzir. Vou levar a máquina. E exatamente ali com a distância de um pé de máquina, você vai conseguir fazer essa costura bem no meio da cianinha. Essa é aquela de largura de 1 centímetro. Vou tirar o alfinete para começar e com ponto reto mesmo, vamos então fixar a cianinha nesse barrado. E agora, nós vamos pegar aquela faixinha de 6 centímetros, dobrá-la ao meio, vinquem no ferro e sobreponham aqui, olha, exatamente em cima dessa primeira costura que vocês fizeram. Alinhem bem a barrinha com o barrado, alfinetem e vamos novamente passar outra costura aqui, com a mesma distância que nós fizemos a anterior, que é um pé de máquina. Essa parte aqui pronta. Agora sim nós vamos fixar esse barrado direto no nosso pano de copa. Aqui também vou levar o ferro e abrir bem esta costura aqui que nós acabamos de fazer. Agora nós vamos regular a nossa máquina para usar o ponto overlock que já vem com ela. Nós vamos tirar o calcador universal. Vocês podem conferir também esse passo a passo novamente no outro vídeo que eu tenho lá no canal de manuseio dessa máquina. Vamos aqui então fixar o calcador. E vamos regular aqui, olha, no seletor dos pontos. Aonde está a marca do zigue-zague, nós vamos girar então esse seletor até o número 5 e onde tem ali, olha, um sinal, né, ou desenho do próprio calcador. E aqui no tamanho do ponto também nós vamos procurar onde tem o mesmo desenho do calcador.
Os pontos você escolhe, você tem dois tipos de ponto. O próprio zigue-zague, para fazer esse ponto overlock, ou o ponto elástico, mais próprio para malhas. Então, eu vou colocar aqui na letra B. E pronto, a máquina já está regulada para o overlock. Após esse passo a passo, ainda falta abaixar essa alavanca da faca do overlock. Eu tenho escrito corte, abaixem essa alavanca. Baixaram, vocês vão erguer este pininho. Ele vai assim travar a sua faquinha. Agora sim, você está com toda a máquina própria e configurada para fazer o seu overlock. Agora eu vou passar um risco, alinhando então o meu barrado no pano de copa. Com a régua mesmo eu faço esse risco. Vejam que eu não refilei a parte de baixo, porque já vai ser refilado lá na faca do overlock. Ela já vai cortar todo esse excesso de tecido. Passando esse risco, eu sei exatamente onde eu vou alinhar o meu barrado. Deixo sobrando aí os 2 centímetros de cada lado. Posso alfinetar aqui também para firmar esse tecido ou barrado. Faço um pique bem aonde eu iniciei esse risco. Faço um pique de 1 centímetro em média. E agora sim eu vou encaixar esse pique aqui exatamente no meio da minha faquinha. Vocês podem verificar esse passo a passo mais detalhado no vídeo anterior do manuseio dessa máquina, no meu canal ou no canal da Sun Special. Já encaixei então aquele corte dentro da faquinha, né? E coloquei aqui exatamente o calcador em cima da minha barra. Vou testar aqui, olha, no zigue-zague, manuseando a manivela ou volante da máquina à mão mesmo, sempre para frente, para ver se o ponto está no local certo. Está no local certo, agora sim. Eu vou acelerar e vou estar fazendo então esse overlock. Vejam que ele já vai cortando todo o excesso do pano de copa. Levanto o calcador. Tiro o meu tecido ali debaixo do... Tiro o meu tecido debaixo do calcador e vejo, ele fez todo o meu zigue-zague, prendendo os 2 tecidos no pano e na barrinha, como um overlock mesmo. Como uma máquina de overlock comum. E aqui está toda a sobra do pano de copa. Agora, eu vou tirar a máquina da função overlock e vou voltar para a costura normal. Aonde está meu seletor do zigue-zague, eu vou voltar no número 0, deixando a agulha no meio do meu calcador. E voltar aqui também no ponto 3,5, que é o ponto que eu estou utilizando para costurar o pano de copa. No volante, na parte de baixo, onde eu seleciono os pontos, eu volto para a letra A da costura reta, retiro o meu calcador, levantando a alavanca e soltando, retirei o calcador, agora eu vou subir essa faca do overlock. Então, eu já destravei aqui e levanto
até o ponto máximo aqui, onde ela fica guardada. Coloco meu calcador universal. E pronto. Agora sim, nós vamos continuar com a costura reta. Então, após feito o overlock, nós vamos passar uma costura reta ao lado do ponto zigue-zague, na distância de um pé de máquina. Retrocesso. Outro detalhe que vale lembrar: o direito do nosso barrado está no avesso do nosso pano de copa. Porque assim, olha, na hora que nós abrirmos essa costura, vou levar o ferro aqui, vou assentar bem essa abertura dessa costura, e nós vamos desvirar aí sim para o lado direito do pano. Então vamos aqui, olha, desvirar o barrado. E ele vai ficar do lado direito do tecido. Aqui eu já aproveitei que eu estava no ferro abrindo a costura do barrado, da junção do barrado com o pano de copa, e já vinquei. Deixei aqui, olha, a sobra da margem de costura lá para trás, para eu não ficar com aquele excesso de tecido aqui. E também peguei aquelas sobras das laterais, coloquei para dentro, também vincando ao ferro e já alfinetando. Aqui e nas duas laterais. Então, vinquei bem rente ao pano de copa e ficou assim, bem assentado e muito mais fácil agora, proporcionando que eu já leve a máquina de costura e feche isso daqui numa costura única. Aqui eu já troquei de linha, então inicio a minha costura nesse canto daqui. Cuida bem esses cantinhos, que são essas sobras de tecido, que às vezes queira sair para fora, então com o próprio alfinete eu coloco para dentro, firmo aqui e vou à máquina. Lembrando de uma dica: começo a costurar sempre 1 centímetro para dentro, porque aí eu inicio essa costura com retrocesso e não simplesmente com a costura para frente. A máquina, quando começa com retrocesso, ela tem muito mais força para puxar, principalmente essas dobras mais grossas do pano de copa, que nós temos aí inclusive nos 4 cantos. Outra dica legal para vocês começarem essas costuras onde tem dobra e a costura se torna bem grossa na máquina doméstica, é vocês utilizarem um pedaço de tecido, uma sobra que vocês tenham. Vocês posicionam a costura, porém vocês vão iniciar a primeira costura não direto, no caso aqui no pano de copa, mas sim nesse pedaço de tecido que nós colocamos aqui. Dessa forma a máquina puxa com mais segurança qualquer tipo de espessura de tecido. Então eu vou começar a costura lá naquele pedacinho, naquele retalho de pano de copa. Coloco o meu barrado aonde eu quero costurar, bem na direção da agulha. Começo. Aí sim, ele já começou a costurar o meu barrado. Agora que ele já começou, fez 1 centímetro para dentro de costura, aí eu dou o meu retrocesso e continuo a costura facilmente. Cheguei aqui na parte superior do meu barrado, onde está essa faixinha vermelha, deixei a agulha para baixo e vou girar meu pano. Lembrando também que o seu ponto aqui tem que ser um ponto médio a grande. Eu estou utilizando 3,5 da máquina, nunca menor que isso, já que nós costuramos o pano de copa, tem várias camadas, tanto do barrado quanto aqui da barrinha da lateral. Então assim você não sofre e a máquina também não.
E aqui nós já terminamos o nosso barrado. Utilizamos lá o ponto overlock dessa máquina, dando assim segurança na junção entre o pano de copa e o barrado. Gostaram? Esse é um barrado muito simples de se fazer, muito vendável. Depois que vocês aprendem e pegam a prática, vocês conseguem fazer muitos panos por dia. E espero que tenham uma boa venda também e façam para vocês, para mudar ou renovar o seu enxoval de casa. Fique conosco aqui no canal. Também temos outros vídeos de tira dúvidas de peças e de máquinas aqui no canal da Sun Special. Obrigada a todos e até a próxima! www.sunspecial.com.br